A fé católica, rica em tradição e doutrina, possui termos específicos para descrever diferentes formas de desvios de crença e prática. Entre esses termos, destacam-se a apostasia, a heresia e o cisma, cada um com características e implicações distintas. Entender a diferença entre apostasia, heresia e cisma é essencial para compreender as diversas formas pelas quais a unidade e a integridade da fé católica podem ser desafiadas. Em um mundo onde as interpretações e práticas religiosas são cada vez mais diversas, esses conceitos permanecem relevantes para a preservação da identidade e da coesão da Igreja. As pessoas muitas vezes ficam confusas sobre os crimes de heresia, apostasia e cisma. O Código de Direito Canônico os define, mas muitas pessoas não leram as definições ou as leram cuidadosamente, então vamos examiná-las aqui. O Cânone 751 dispõe que heresia é a negação obstinada ou a dúvida obstinada, após a recepção do batismo, de alguma verdade que deve ser crida pela fé divina e católica. Apostasia é a rejeição total da fé cristã. Cisma é a recusa de submissão ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos. O pior dos três é a apostasia, pois envolve o repúdio total da fé cristã. Em outras palavras, um apóstata é alguém que costumava ser cristão, mas não se identifica mais como cristão. Ele rejeitou toda a fé. Se alguém ainda professa ser cristão, ele não é um apóstata. A definição de heresia é um pouco mais difícil de processar porque usa linguagem técnica. Quando se refere a alguma verdade que deve ser acreditada com fé divina e católica, está se referindo ao que é mais popularmente conhecido como dogma, isto é, algo que a Igreja Católica definiu infalivelmente, exigindo fé católica, para ser divinamente revelado, exigindo fé divina. Com isso em mente, vemos que para que o crime de heresia ocorra, uma pessoa deve cumprir 3 condições: ser batizada, se recusar a aceitar, ou seja, duvidar e negar um dogma, e por fim, deve fazê-lo obstinadamente. Cada um desses elementos deve estar presente para que ocorra a heresia. Por exemplo, meramente negar um ensinamento da Igreja não é suficiente para a heresia. Mesmo negar um ensinamento infalível não é suficiente. Deve ser um dogma verdadeiro, algo que a Igreja definiu infalivelmente como parte da revelação divina. As outras 3 condições também devem ser atendidas. É por isso que alguns autores, como Hilaire Belloc, estão incorretos ao falar do islamismo como uma heresia. Havia influências judaicas e cristãs no islamismo primitivo, mas, como o próprio Belloc admite, Maomé nunca foi batizado, e nem os muçulmanos em geral. O islamismo, portanto, não é uma heresia, mas uma religião mundial separada que tem algumas influências cristãs. Porque a heresia rejeita dogmas individuais em vez da fé cristã como um todo, a heresia é, em princípio, menos grave que a apostasia. É pior rejeitar toda a fé do que rejeitar apenas uma parte. Por sua vez, o cisma é, novamente, em princípio, menos grave do que a heresia, pois não requer a rejeição de nenhum dogma. O termo grego cisma significa divisão ou dissensão, e o crime de cisma requer uma de 2 coisas: 1. Recusa de submissão ao Papa ou 2. Recusa de comunhão com aqueles que estão sujeitos a ele. De qualquer forma, o cismático se dividiu do corpo da Igreja. Na prática, e especialmente desde 1870, quando o dogma da infalibilidade papal foi definido, o cisma frequentemente inclui heresia, já que pessoas que se recusam a se submeter ao Papa frequentemente negam sua infalibilidade. No entanto, não precisa ser assim. Alguém poderia aceitar o ensinamento completo da Igreja sobre o Papa e ainda assim se recusar a se submeter a ele. Este é o caso, por exemplo, dos sedevacantistas, que acreditam no que a Igreja ensina sobre o Papa, mas acham que a cadeira papal está atualmente vazia, com o resultado de que eles não se submetem ao atual pontífice reinante. Similarmente, alguém poderia se submeter ao pontífice, mas recusar a comunhão com outros que se submetem a ele. Isso também se qualificaria como cisma, sem que nenhum dogma da fé fosse negado. Você pode se perguntar por que a recusa da comunhão com outros católicos faz parte da definição de cisma. Por que não se concentra apenas na recusa da submissão ao Papa?
A resposta é que houve muitos casos históricos de pessoas se separando da Igreja ao cortar laços com outras pessoas que não o Papa. Na verdade, foi assim que o cisma começou. Por exemplo, na Igreja primitiva, alguém poderia não gostar de seu bispo local. Ele poderia acusar seu bispo de ser um herege ou um usurpador do ofício de bispo ou apenas ser uma pessoa má e recusar a comunhão eclesiástica com ele. Como tal pessoa se separou da igreja local, ele era considerado um cismático. À medida que a consciência da igreja sobre o papel do Papa como centro da unidade cristã crescia, percebeu-se que isso fornecia uma maneira de esclarecer cismas locais desse tipo. Se o bispo local estava em comunhão com o Papa ou não era o teste. Se o bispo local estava em comunhão com o Papa, então você estava se separando da Igreja Católica ao se recusar a estar em comunhão com o bispo local. Por outro lado, se o bispo local não estava em comunhão com o Papa, isto é, se o próprio bispo era um cismático, então você não estava se separando da Igreja Católica ao se recusar a estar em comunhão eclesiástica com ele. Vale a pena notar que há uma relação entre heresia e cisma e as virtudes teologais da fé e da caridade. Ao rejeitar parte da fé, a heresia ataca a primeira, enquanto ao rejeitar a comunhão, o cisma ataca a segunda. Como disse Santo Agostinho, os hereges mancham a pureza da própria fé ao entreter falsas noções sobre Deus, enquanto os cismáticos se afastam da caridade fraterna por separação ilícita, embora acreditem nas mesmas coisas que nós. Como os reformadores rejeitaram múltiplos dogmas católicos, o protestantismo foi historicamente classificado como uma heresia. Por outro lado, a separação entre o catolicismo e a ortodoxia oriental não envolveu a rejeição de dogmas que haviam sido definidos na época em que ocorreu, e assim a ortodoxia oriental foi historicamente classificada como um cisma. No entanto, houve uma mudança na terminologia usada para essas comunidades devido ao fato de que as pessoas que foram criadas nelas não podem ser acusadas do crime de se separarem da Igreja Católica por sua própria culpa. O Concílio Vaticano II declarou: mesmo nos primórdios desta única Igreja de Deus, surgiram certas divisões, que o apóstolo condenou fortemente. Mas nos séculos subsequentes, dissensões muito mais sérias fizeram sua aparição e comunidades bem grandes passaram a ser separadas da plena comunhão com a Igreja Católica, pela qual, com bastante frequência, homens de ambos os lados eram culpados. As crianças que nascem nessas comunidades e que crescem crendo em Cristo não podem ser acusadas do pecado envolvido na separação, e a Igreja Católica as acolhe como irmãos, com respeito e afeição. Mesmo apesar dos obstáculos, continua sendo verdade que todos os que foram justificados pela fé no batismo são membros do corpo de Cristo e têm o direito de ser chamados cristãos, sendo assim corretamente aceitos como irmãos pelos filhos da Igreja Católica. Assim, hoje, os documentos da Igreja se referem aos protestantes e ortodoxos como irmãos separados em vez de hereges, porque não se presume que eles sejam de má fé. A situação não é a mesma quando alguém se separa recentemente da Igreja. As pessoas podem e cometem crimes de apostasia, heresia e cisma hoje em dia, e é por isso que esses crimes ainda estão nos livros. Há penalidades para cometer esses crimes. O Cânone 1364 prevê que um apóstata da fé, um herege ou um cismático incorre em excomunhão latae sententiae. O termo latae sententiae é latim e significa da sentença ter sido trazida. A ideia é que, ao cometer apostasia, heresia ou cisma, a pessoa trouxe a sentença de excomunhão sobre si mesma. Ou seja, a excomunhão aconteceu automaticamente. O oposto disto é uma excomunhão ferendae sententiae, da sentença que será imposta, na qual a excomunhão tem de ser imposta pela autoridade competente da Igreja. No caso do arcebispo Vigano, o caso para ele cometer cisma foi bastante direto. Entre outras coisas, ele se tornou um sedevacantista e não reconheceu o Papa Francisco como um pontífice legítimo. Ele, portanto, recusou a submissão ao pontífice real e, portanto, cometeu cisma e se excomungou. Para dissipar dúvidas sobre isso, a DDF fez uma constatação de fato sobre o que ele havia feito e anunciou o resultado.
A situação não ficou tão clara no caso anterior mais famoso de excomunhão por cisma, que foi o dos bispos envolvidos nas consagrações episcopais de 1988 pelo arcebispo Marcel Lefebvre da Fraternidade São Pio X. Ao contrário do arcebispo Vigano, eles reconheceram o pontífice reinante, João Paulo II, como um verdadeiro papa e professaram sua submissão a ele. No entanto, isso levantou a questão do que significa se submeter ao Papa. Obviamente, nem todo ato de desobediência ao Papa, por menor que seja, contava como recusa de submissão a ele, mas a mera profissão verbal de submissão seria suficiente para evitar o cisma? Em 1988, João Paulo II decidiu que era necessário algo mais do que mera submissão verbal e que, ao serem consagrados bispos contra suas instruções, os bispos da FSSPX cometeram um ato cismático, uma vez que a desobediência ao pontífice romano em um assunto muito grave e de suprema importância para a unidade da Igreja implica na prática a rejeição do primado romano. Felizmente, as excomunhões dos bispos da FSSPX foram suspensas em 2009, o que significa que eles não estão mais em estado de cisma, não podem estar, já que o próprio cisma desencadeia a excomunhão automática. Espera-se que a excomunhão de Vigano também seja temporária. A excomunhão é uma pena medicinal, que visa incitar o arrependimento. Esperançosamente, Vigano se arrependerá e retornará à comunhão com a Igreja. No entanto, seu caso serve como um aviso salutar. Vigano recebeu atenção da DDF por causa de seu alto perfil público e, ao anunciar seu cisma, o dicastério alertou as pessoas sobre os tipos de atitudes que o cisma envolve. A principal das crenças cismáticas de Vigano é a ideia de que Francisco não é Papa. Não importa o que mais se pense dele, ele é o Papa. Flertar com a ideia de que ele não é flertar com o cisma, e abraçar o sedevacantismo é entrar no cisma e incorrer em excomunhão automática. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conseguiu entender bem qual é a diferença entre apostasia, cisma e heresia? Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que ficarei feliz em responder para você. Por fim, se esse conteúdo te ajudou, por favor, curta o vídeo, pois isso ajuda o canal a crescer, e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que sair por aqui. Antes de sair, quero te indicar esse vídeo aqui onde eu explico o porquê dos judeus terem rejeitado Jesus. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.